Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje? Então, na última aula, a prof deixou como tarefa para vocês na página 58 e 59, né, do nosso caderno de atividades, uma tarefinha aí que tinha que ler o texto e, de acordo com o texto, responder as questões, né? Então, vamos conferir lá todo mundo fazendo essa correção, porque a prof já viu lá nas tarefas que teve gente que não compreendeu, que deixou alguma coisa só respondida sem muito contexto. Então, vamos prestar bem atenção, fazer a correção, né, para não ficar com nada aí que possa atrapalhar vocês nos estudos. Então, peguem lá seu caderno de atividades, páginas 58 e 59. Então, nós tínhamos o texto ali. Como se forma a casquinha de ferida? A casquinha de ferida faz parte do processo de cicatrização de um machucado na pele. Ela funciona como proteção para o tecido da pele que está se formando novamente, ou seja, se regenerando, impedindo a perda de sangue e a contaminação. Então, entenda como a casquinha se forma. A ferida. Quando machucamos a pele, atingindo os vasos sanguíneos, ocorre um pequeno sangramento no local. Nosso organismo reage, pois o sangramento deve ser interrompido para não perdermos muito sangue. O fim do sangramento. O sangue que sai pelo machucado contém componentes que coagulam. Assim, o sangue vai secando até formar uma casquinha da ferida. A defesa. Embaixo da casquinha, as células de defesa do sangue, conhecidas como glóbulos brancos, destroem qualquer ser vivo estranho que tenha entrado no organismo pela ferida, como bactérias. Esta ação impede que esses seres vivos nos causem doenças. A pele se regenera. Após a eliminação dos seres estranhos ao organismo, uma nova camada de pele começa a se formar embaixo da casquinha. Aos poucos, a casquinha vai se desprendendo até se soltar completamente, restando apenas uma pequena cicatriz na pele que tende a desaparecer com o tempo. Então, as cicatrizes de uma feridinha, de um arranhão, elas saram rapidamente, né? A não ser que seja um corte mais profundo, aí às vezes pode até ficar uma cicatriz mais visível, né? Às vezes até quando você é adulto você vai perceber. Eu tenho uma no joelho que cortei quando criança e ainda existe essa cicatriz, então porque não era tão superficial. Então, a coagulação é fundamental no controle de um sangramento, pois ajuda o fechamento do machucado, né? Auxilia no fechamento desse machucado para que não saia tanto sangue. Então, com base no texto, nós tínhamos que responder as questões. Então, a casquinha protege o tecido da pele que está se regenerando, impedindo a perda de sangue e contaminação. Aqui pergunta por quais tecidos a pele e sangue são formados. Então, a pele, tecido epitelial, tá? E conjuntivo também. E o sangue é formado por tecido conjuntivo, certo? Lembram lá? Tecido epitelial, que é a camada mais superficial, que é a pele, certo? E o tecido conjuntivo, no caso na pele, é uma camada mais interna que forma. Mas aqui, se vocês colocaram epitelial, pele, conjuntivo, o sangue, já está correto, tá? Vamos agora na letra B. No texto são mencionados o nome e função das células de defesa que fazem parte do sangue. Quais são essas células e como elas defendem o corpo? Então, vejam aqui, ó, a defesa. Então, as células de defesa são conhecidas como glóbulos brancos. Então, elas destroem o ser vivo que entra no organismo, como, por exemplo, as bactérias, e impede que eles nos causem doenças. Então, por isso que os glóbulos brancos agem aí, né? Então, eles destroem seres estranhos, como bactérias, para que não nos causem problemas no organismo. Daí, na página 59, nós tínhamos aqui, ó, que micro-organismos é citado aqui nesse texto? Então, são as bactérias, na letra C. A letra D diz assim: relacione as etapas da cicatrização citadas no texto às imagens correspondentes, escrevendo os números de 1 a 4. Então,
Uma das imagens representa 2 etapas de cicatrização, tá? Então, aqui vai ser o quê? A 1 vai ser essa aqui, quando o sangue está ainda saindo, né? Aqui vai ser na 2 e na 3, então, a etapa da cicatrização, quando aqui o sangue começa a coagular, né? Ele tem os componentes que ajudam nessa coagulação para parar de sair. E a formação da casquinha. Então, são 2 etapas. E aqui vai ser a última etapa, que é quando a pele já está cicatrizada, ok? Muitas pessoas arrancam a casquinha antes de ela se soltar sozinha. Com base nas informações do texto, você diria que essa ação contribui para a cicatrização da pele ou prejudica. Por quê? Então, quando arrancamos a casquinha do machucado, prejudica a cicatrização da pele, pois pode fazer com que mais sangue seja perdido pela ferida e, além disso, vai expor o organismo a bactérias causadoras de doença. Então, nunca pode arrancar a casquinha, né? Pode ir passando ali o remedinho, né? Para ir cicatrizando, se precisar colocar um curativozinho, um band-aid, para evitar, então, que entre bactérias, que entre sujeirinha. Então, podemos fazer isso, certo? Mas nunca arrancar a casquinha. Na questão 3, então, o conjunto de micro-organismos que vive no corpo humano é chamado de microbiota. Então, microbiota é esse conjunto de organismos no corpo humano. Sobre esse assunto, faça o que se pede. Escreva 2 exemplos de como a microbiota ajuda na manutenção da saúde dos seres humanos. Então, nós vimos que existem micro-organismos que são necessários no nosso organismo, né? Para proteger também. Então, vocês poderiam citar aqui bactérias que vivem no intestino, que produzem vitaminas para proteger esse órgão de outras bactérias causadoras de doenças. Poderia sugerir aqui também as bactérias que vivem na pele e na boca e que protegem o corpo de ação de outras espécies, né? Que também podem desencadear doenças. Então, existem ali alguns exemplos que vocês podem usar aqui, tá? Na B, alguns fatores podem influenciar a quantidade e espécies de micro-organismos que compõem a microbiota? Cite 2 desses fatores. Então, poderíamos colocar aqui até mesmo a idade, o tipo de alimento que consumimos, né? Hábitos de vida, higiene, prática de atividades físicas, tipo de roupas utilizadas, uso de medicamentos. Por que tipo de roupas utilizadas? Se você usa às vezes uma roupa muito quente, muito apertada, né? Isso também pode influenciar, principalmente na causa de fungos, né? A gente viu que usar um calçado muito fechado, suar muito o pé sem ter uma proteção ali, né? Nos dedos, pode causar aqueles fungos que normalmente chamam de frieiras, né? Micoses também, às vezes conforme a roupa. Existe também alguns outros tipos, a candidíase, né? Que pode nas mulheres, nas meninas acontecer também devido a uma roupa muito apertada, muito quente. Então, temos que tomar cuidado aí, né? Inclusive com a vestimenta adequada em certas épocas, né, do ano, principalmente quando é muito calor, evitar, né, que o nosso corpo sue e depois aquela roupa úmida fique em contato com o corpo. Por exemplo, quando vai à praia, à piscina, não ficar muito tempo com a roupa molhada. É claro que na praia, se você está dentro d'água, você sai no sol, a roupa seca. Mas se você vai para casa e fica com aquela roupa molhada por muito tempo, isso pode causar fungos. Então, temos que saber nos proteger também, né? A alimentação, então, conforme o tipo de alimento, pode influenciar também. Então, todas essas coisas podem nos ajudar e podem também deixar de nos ajudar, de nos proteger conforme a gente vai fazer. Então, tem que ter todos esses cuidados aí, certo? Aqui, ó, só voltando aqui, se caso vocês não entenderam,
era as etapas, né, contidas no texto aqui, então, para vocês colocar quais das etapas que apareciam aqui, tá? Então, a 1 foi o processo aqui, ó, da ferida, quando o sangramento, né, está acontecendo. A 2 seria o fim do sangramento e a defesa, então aqui, ó, quando o sangue coagula e forma a casquinha, então por isso é a 2 e a 3. E a 4, a pele que se regenera, então aqui, quando cicatriza, tá? Então vejam lá o que vocês colocaram. A do meio é 1, a primeira é 2 e 3, a última é 4, tá? Então ficamos por aqui com a nossa aula de ciências de hoje, e na próxima aula a gente continua falando, tá bom? Beijo e até lá!